Capítulo 16. Beleza, força e doçura. Sempre gostei de filmes que mostram o antes e o depois das pessoas. Quando era mais jovem, assistia a novela mexicana Betty a Feia, um típico drama romântico. A personagem principal era uma mulher considerada feia, com aparelho nos dentes, óculos grandes, roupas antiquadas e uma postura profissional. Era apaixonada pelo chefe, que sequer notava sua existência. Com o tempo, ela vai se transformando, tira os adereços esquisitos, arruma o cabelo, troca o estilo e de repente o rapaz começa a vê-la de outra forma. Essa e outras histórias de filmes que retratam o processo de mudança são repletas de elementos que nos fascinam. Quem não se encantou com a cena de Miss Simpatia quando Sandra Bullock entra desleixada, depois passa por depilação, cuida das sobrancelhas, melhora a postura, aprende a sorrir da maneira elegante e de repente veste um vestido bem feminino. Ao abrir as portas da hangar, ela sai completamente diferente de como entrou. Por que as histórias de antes e depois geram tanto interesse em nós? A resposta é simples. O processo de mudança desperta a força interior nas pessoas. Esse fascínio é tão estudado por psicólogos americanos que os programas de televisão exploram o conceito em diversas áreas. Casas transformadas, carros renovados, corpos após cirurgias, programas de emagrecimento, mudanças de estilo, moda diferenciada, entre outros. Gostamos do antes e depois porque nos inspira a acreditar que também podemos nos transformar e alcançar nossos próprios resultados. O lado oculto da beleza. Queremos e podemos ser bonitas, elegantes e percebidas. E não há nada de errado nisso, desde que a busca pela beleza não se torne uma escravidão. Uma uma infinidade de pesquisas sobre comportamentos femininos dos últimos 100 anos tem sido feita, entre as quais identifiquei um padrão alarmante que se repete como uma onda de a cada 30 anos. Há uma indústria que provoca competição entre as mulheres e se concentra na busca pela imagem ideal. Esse padrão nos enfraquece e isola. A intenção de fazer as mulheres competirem entre si. Salomão foi sábio ao escrever que todo ser humano é guiado pelo desejo de se sobrepor ao outro, Eclesiastes 4:4, o que significa que há uma necessidade subjacente de nos sentirmos superiores, mesmo que de forma velada. O mercado de roupas, acessórios, fitness, maquiagens, cosméticos e todo o universo feminino retratado pela publicidade é projetado para fomentar divisão e competitividade, com o objetivo de gerar lucro. Porém, o verdadeiro desafio dos anunciantes está em convencer as mulheres de que estão insatisfeitas, inquietas e inseguras, competindo umas com as outras. Esse processo é essencial para o sistema, pois se as mulheres se sentissem confiantes com sua própria beleza, deixariam de ser vulneráveis a essas influências. Entenda, o problema não está em você ou em sua beleza, mas há algo mais amplo que precisa ser considerado. Estamos inseridas em um processo altamente organizado, em que o combustível que alimenta essa dinâmica é a criação, na mente da mulher, da ideia de insatisfação e inferioridade. Uma mente insatisfeita torna-se mais vulnerável à manipulação, fazendo com que a pessoa consuma mais, gaste mais, contente-se menos e sofra com mais intensidade, gerando lucro para o sistema. Você consegue dominar uma mulher expondo-a à culpa, aos medos e à vergonha. Para mantê-la escrava, o sistema precisa fazer com que ela acredite que nenhum trabalho é árduo ou pesado demais. É necessário criar rapidamente uma necessidade maior, exaurindo-se psicologicamente para que ela nunca pense que está fazendo o suficiente. Com o advento nas redes sociais, que oferecem um ambiente ideal para exposições, o objetivo é nos manter presas de forma que tenhamos cada vez menos tempo livre. Essas plataformas nos distraem continuamente, reforçando a sensação de dependência. Quanto menos tempo disponível, maior o cansaço. E quanto mais cansadas, mais nossa mente se torna vulnerável à manipulação e às influências tóxicas do ambiente como um todo. Dessa forma, nosso humor se altera, nossos hormônios se desestabilizam e o sono desregula. Mas de quem é a culpa? O sistema quer nos convencer de que a responsabilidade é nossa por sermos insuficientes. Por que ficamos presas na compulsão pelo perfeito? Por que criamos e consumimos imagens de mulheres tão irretocáveis que parecem inatingíveis, alimentando a sensação de fracasso quando, na verdade, precisamos uma das outras para avançar? Enquanto estiverem anestesiadas por esse sistema, continuaremos nessa roda incessante, tentando ser a supermulher que o mundo espera. Não basta ser bem-sucedida financeiramente. É preciso também ser bela, magra, poderosa, bem casada, com filhos impecáveis. Em resumo, um caso de sucesso. Só de listar essas exigências já estou exausta. Para refletir, Deus foi o primeiro estilista do planeta, e se participasse de um desfile de moda em Milão, seguramente faria duas coisas. Lembraria que precisávamos de novas vestes, que consiste de uma feminilidade mais suave e divina, e jamais promoveria uma competição de beleza, pois a comparação não faz parte do seu dicionário. Em vez disso, destruiria os troféus porque somos singulares e dignas de vivermos livres de comparações. Em oração, convide o Senhor para ser seu personal styles, e seus sentidos começarão a se apurar nessa hora. Você entenderá que o desejo pela beleza não é excessivo, mas na verdade é escasso. Nós nos limitamos apenas ao autocuidado e às características de personalidade, como força ou doçura, deixando de explorar a beleza em toda a sua plenitude. Convido você a seguir o rito a seguir e observar como ele pode ajudar a romper com seu estado estacionário. Ao tirar sua roupa para o banho ou para dormir, desnude as suas motivações. Permita-se ter a humildade de reconhecer suas falhas, deixando que aflore um coração aberto e ensinável. Ao acordar pela manhã e escovar os dentes, pense sobre a higiene das palavras que você precisa ter com as pessoas ao seu redor. Evite o vocabulário excessivo, a fofoca, a autopromoção ou falar sem controlar o espírito. Lembre-se de Provérbios 16:24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Controle a vontade de se exaltar em postagens do Instagram. Use sua voz para inspirar, compartilhar o bem e edificar, em vez de buscar validação ou autopromoção. Que outros façam elogios a você, não sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Provérbios 27:2. Se você agiu como insensato e se exaltou, ou se planejou o mal, tape a boca com uma mão, pois como bater o leite produz manteiga e torcer o nariz produz sangue, assim provocar a raiva produz contenda. Provérbios 30, do 32 ao 33. Ao se maquiar, observe
O que cada elemento pode representar. A base no rosto nos lembra de que o verdadeiro sustento de nossa vida deve ser da palavra de Deus. O pó iluminador nos recorda de que, ao buscar intensamente a presença de Deus, podemos refletir sua luz, assim como o rosto de Moisés brilhou. O blush remete a Provérbios 15 e 13, mencionados que o coração alegre traz beleza ao rosto. Que a alegria em Deus seja visível em sua expressão. Ao passar o rímel, medite o Salmo 119, 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me fazer viver os caminhos que traçaste. Por fim, ao aplicar o batom, traga à memória Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como favos de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Ao escolher um colar para o pescoço, cite que o amor e a fidelidade jamais me abandone. Prenda-os ao redor do pescoço, escrevendo-as na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, do 3 ao 4. Ao colocar ou tirar os brincos, diga para si mesmo: quem ouve a repreensão que dá vida, habitará à vontade entre os sábios. Provérbios 15, 31. Ao pentear o cabelo, busque a sabedoria. O princípio da sabedoria é: adquire-a e use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Valorize-a e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe presenteará com uma coroa de esplendor, porque ela exaltará. Provérbios 4, do 7 ao 9. Ao se vestir, pense na mulher virtuosa, que se reveste de força e se adorna com doçura. Provérbios 31, 25 e 1 Pedro 3, 4. Também em Jó 30, 18, que diz: como um manto, Deus me envolve com seu grande poder. Aperta-me como a gola da minha túnica. Se você não conseguiu lembrar de todos os versículos que mencionei, faça apenas essa oração, enquanto se maquia cada parte do seu rosto. Pai, abra os meus olhos para que eu possa ver como o Senhor vê. Aguce meus ouvidos para ouvir o que preciso. Toque os meus lábios para que sejam cura para os outros. Que meu toque traga afago e que eu exale o perfume que faça a sua presença ser sentida. Em nome de Jesus. Amém. Quando adotamos um olhar mais amplo sobre a beleza, certamente seremos uma antes e outra depois, assim como aconteceu com Beth, a feia, e com a protagonista do filme Miss Simpatia. Há uma força poderosa quando os outros percebem nossas mudanças, e essa transformação pode ser tão impactante que inspire outras mulheres a seguirem o mesmo caminho.